Graças a Deus, fico feliz de que você veio para, junto comigo, estudarmos a lição de número 3 desta série de lições sobre Atos dos Apóstolos a partir das missões para o mundo gentílico. A lição de número 3, ela é intitulada Graça que alcança todas as nações, e este é o vídeo da aula tradicional do canal da professora Manuela Barros. Na aula tradicional, nós usamos um roteiro cuja apresentação da lição tem uma didática diferenciada, enquanto na aula comentada, cujo vídeo também está disponibilizado neste canal, nós lemos a revista e fazemos um comentário a partir daí. Na aula tradicional, nós fazemos um roteiro de 3 tópicos e 3 subtópicos, como está apresentado aqui para você, não é? E está disponibilizado também para você imprimir, se você quiser, num link aqui abaixo na descrição deste vídeo. Então, nesta aula tradicional, nós vamos basear o nosso estudo, ou pelo menos a apresentação dele, porque o estudo é baseado no mesmo texto, na mesma revista, no mesmo conteúdo, mas a apresentação desta aula tradicional, ela é um pouco diferenciada. Se você é a primeira vez que está aqui, muito bem-vindo, e se você tem sempre estado por aqui, então você já conhece o que nós estamos falando. Vamos começar então a nossa lição de hoje, portanto, mais uma vez, a graça que alcança todas as nações. Veja que eu estou dividindo em 3 tópicos. A graça é superior à religião, a graça oferece a salvação e, em terceiro lugar, a graça convida à comunhão com Deus. Então, nosso primeiro tópico, a graça é superior à religião. Nós vamos estar cobrindo aquilo que o pastor nos explicou no primeiro tópico dele também, que é acerca do concílio de Jerusalém, o que aconteceu e o porquê deste concílio. Então, nós vamos ver aí em Atos capítulo 15, em verdade, você veja que nos tópicos aí eu comecei a partir do versículo 7 ao versículo 11. No entanto, enquanto eu estou falando com você aqui, eu vou ler o versículo primeiro, porque é importante nós vemos a questão que está aí. Atos capítulo 15, versículo 1 diz: Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. E estas últimas palavras são as mais importantes, são aquelas que frustraram Paulo e Barnabé, porque eles entendiam claramente que elas não eram verdadeiras. Se a circuncisão fosse necessária, a graça não seria a graça. Então, Paulo e Barnabé entenderam de buscar a ajuda da liderança da igreja, e foi isso que aconteceu quando nós estudamos o Concílio de Jerusalém. Então, neste subtópico, nós vemos aí o testemunho de Pedro, o testemunho de Paulo e o testemunho de Tiago. Ou seja, as 3 pessoas, não é, que falaram, que tiveram a oportunidade de falar neste concílio, né, pelo menos as que a Bíblia nos fala, o que eles falaram, o que eles trouxeram, né, para todos aqueles irmãos que ali concluíram num só sentimento espiritual. Então, nós vamos ver primeiro, o pastor foi quem decorreu também neste sentido aí na nossa lição. Então, o testemunho de Pedro é o primeiro. Vamos ler aí estes versículos que diz: E havendo, eu vou aumentar aqui para você, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença, ou seja, Deus é que não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Então veja o que Pedro está dizendo. Ele está lembrando aos irmãos, porque quando Pedro batizou nas águas a Cornélio, e ele voltou a estar com os líderes perguntaram para ele: que conversa é essa, Pedro, de você estar batizando gentios? Então aí o que Pedro trouxe como explicação foi isso. Falar: olha, antes de eu batizá-los, antes de eu entender que Deus estava com eles, o Espírito Santo veio sobre eles da mesma maneira que veio sobre nós. E quem lê o texto do que aconteceu em Cornélio entende o que é a mesma maneira. Eles falaram em línguas estranhas. Então, quando Pedro e os demais irmãos que foram com Pedro na casa de Cornélio viram aqueles gentios, aleluia, falando em línguas estranhas, cheios da graça de Deus, assim como eles foram, eles entenderam claramente
Entenderam claramente? Deus os salvou e os selou com o Espírito interiormente e os batizou, revestiu com o Espírito com fogo exteriormente, e isto foi a prova que eles precisavam. E com esta prova, a igreja, os anciãos, os dirigentes, se satisfizeram, disseram, realmente foi assim. Então agora no concílio, Pedro tão somente lembra a eles aquilo que eles já tinham decidido. Segue aí os versículos. Agora, pois, por que tentais a Deus? Pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor. Nós quem? Pedro está falando de nós, judeus. Nós seremos salvos pela graça do Senhor como eles, ou seja, os gentios também. Vamos ao segundo testemunho de Paulo, Atos 15, 12, no caso Paulo e Barnabé. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então, a maneira que Paulo e Barnabé entenderam de testemunhar o aval de Deus sobre a realidade da salvação, do evangelho para os gentios, independente do ensino e da prática da circuncisão, ok? Este é o ponto daqueles que estão testemunhando nesta grande e importantíssima reunião e concílio. Então, Paulo e Barnabé trouxeram o testemunho dos sinais que seguem. Lembra que Jesus falou, estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? Então, claro que Paulo e Barnabé, a princípio, eram aqueles que estavam sendo usados com sinais, mas Deus estava mostrando sinais, prodígios de salvação, prodígios espirituais, mostrando que Deus estava naquele negócio da salvação dos gentios, independente da circuncisão. Então, esse foi o testemunho de Paulo. Agora, Tiago vem, e é um texto um pouco longo, mas eu entendi de nós lermos todo para que nós tenhamos este contexto. Se você, como professor, quiser focar somente na decisão, ou somente até este primeiro slide, até o versículo 15, pode ser assim também, tá? Mas eu decidi com você, professor, passar todo o texto. Diz aí o texto, e havendo-se ele escalado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Simão aí é Pedro, né? Então a gente já ouviu. Tiago, o líder da reunião, diz, olha, nós já ouvimos o testemunho de Pedro. E com isso, e veja que o testemunho de Pedro, a colocação de Tiago é que Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Ou seja, o que Tiago está querendo dizer é que os gentios agora são chamados povo de Deus, ok? Mas por que Tiago está fazendo essa colocação? Porque o Espírito Santo lhes fez lembrar disso que ele vai continuar falando aí. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí Tiago está citando as Escrituras, assim como nós defendemos o que nós cremos por causa das Escrituras, mesmo os judeus na época, tendo para eles como Sagrada Escritura somente o Antigo Testamento, era suficiente, é isso que nós estamos entendendo aí. Olha que lindo isso. Era suficiente para eles concluírem que este assunto dos gentios receberem a salvação sem a necessidade da circuncisão, ou seja, a salvação aberta, eles seriam povo de Deus, independente deste pacto que havia sido feito com Israel. Então, esta palavra já estava na nossa escritura, no caso deles, não é? Do Antigo Testamento. Vamos voltar aí. Olha ele mencionando o texto, que até o pastor que nos deixa na revista, ele diz que este texto é em Amós, né? Depois disso voltarei, é o texto que ele está citando dos profetas. Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, é Deus falando, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios, olha aí, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Terminando estes outros versículos aí, pelo que julgo, agora Tiago conclui. Então veja que Tiago mencionou a palavra profética que é clara. Aí agora ele diz, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus.
Mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. Então, converter-se a Deus é o que é importante, porque a palavra deste Deus, mencionada na literatura deles, santa, sagrada, dos profetas, diz que todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, eles haveriam de buscar ao Senhor, esta salvação haveria de ser conhecida no meio deles. Então, com isso, nós terminamos o primeiro tópico e estudamos sobre o Concílio de Jerusalém. 3 palavras ou testemunhos ou colocações, participações chaves, 2 de testemunho, uma que veio a encerrar, não é? Dirigidos pelo Espírito Santo, até na colocação final por escrito, ele diz, aprove, não é? Ao Espírito Santo e a nós essa decisão, e assim eles fizeram uma carta e mandaram para a Igreja dos Gentios. Vamos ao nosso segundo tópico de estudo, que é a graça oferece a salvação. 3 subtópicos. A graça oferece perdão ao que se arrepende. A graça oferece salvação ao que crê. E, em terceiro lugar, a graça oferece transformação ao que a recebe. Então, o segundo tópico, nós vamos estudar sobre a graça. Primeiro, nós explicamos que ela é maior, ela é superior do que a religião. Deus tinha dado um caminho provisório. Deus tinha dado uma explicação que era uma sombra, né? Se conhecia o pecado pela lei, mas não se tinha liberdade total, não se tinha vivificação. A graça, ela era mais profunda, não é? Claro que os judeus viveram essa transição de entendimento disso, mas eles concluíram que foi a graça de Deus, que foi pela fé que eles foram salvos, tanto eles como agora os gentios também. Agora, esta graça, ela, em primeiro lugar, ela oferece perdão àquele que se arrepende. Este é o cerne da pregação do Evangelho. Jesus falou assim, João Batista falou assim, mas principalmente depois do Pentecoste, nós vemos nessas 2 primeiras mensagens de Pedro aí, eu vou ler com vocês os 2 textos conhecidos nossos, que diz Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, qual foi a primeira palavra? Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o quê? Perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, o arrependimento está vinculado com o perdão dos pecados e é pela graça, é pela obra não merecida de Cristo Jesus, feita no Calvário, dando a sua vida por expiação pelo nosso pecado, sem que nós fizéssemos nada por isso. Ele veio, ele se ofereceu, ele foi sacrificado, aleluia. E o seu sangue foi levado diante do Pai e foi suficiente para pagar pelo pecado de todos, mas ela é recebida por aqueles que, em primeiro lugar, se arrependem. O arrependimento, biblicamente, está vinculado com o perdão dos pecados, e esta está clara aí na pregação de Pedro. Segunda, capítulo 3, agora versículo 19, diz Pedro também, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Olha lá. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a graça, em primeiro lugar, ela oferece o quê? Ela oferece perdão àquele que se arrepende. Mas, em segundo lugar, a graça oferece salvação àquele que crê. Nós conhecemos este texto aí, todos nós, né? Porque Deus, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter vida eterna é salvação. É mais do que isso, mas a grande graça da salvação, o grande porquê nós necessitamos da salvação, ela faz mais sentido na vida eterna do que na vida presente. Tem efeito na vida presente? Sim. Mas ela faz mais sentido na vida eterna, por quê? Porque o contrário da vida eterna é uma condenação eterna, que nós conhecemos biblicamente num lugar chamado inferno. Então, ser salvo significa ser justificado para não mais ser condenado. É por isso que vida eterna é o contrário dessa condenação eterna e é o porquê de nós precisarmos da salvação. Agora, esta graça, este favor de Deus, este dom imerecido que Deus nos concede, né? Ele oferece esta salvação. Veja que ela oferece o perdão para aquele que se arrepende. Ela não força o perdão, ela oferece. E a chave de receber é o arrependimento. Ela não força a salvação em ninguém, Deus nunca fez isso. Mas a graça oferece a salvação e a porta, a maneira de alcançar é através de crer. E é o que nós entendemos daí. E vamos ler o texto também muito interessante, este de João 20:31.
Diz, e estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. E o contexto aí, do versículo anterior, são os sinais, ok? Os sinais, as maravilhas, que João escreveu no livro dele, ele diz, e estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome, ou seja, tenha a salvação, ok? Então, crer é o que necessita para a salvação. E Deus manifestou os sinais. Os sinais não salvam, mas ele manifestou para que as pessoas crescem, para que esta fé fosse gerada. Será que nós estamos entendendo? Glória a Jesus. Então, a fé é que salva, a graça oferece. Pela graça, o Senhor permitiu estes milagres, estes sinais serem feitos. Tudo que a graça faz é para oferecer a salvação. Amém? Então, ela oferece com a intenção de salvar, mas o que é necessário é crer. E em terceiro lugar, a graça oferece transformação ao que a recebe. Então, a graça, mais uma vez, e por último, né, esse é o terceiro subtópico aí, ela é oferecida. Alguém tem que receber. Ela não é forçada sobre ninguém. Alguém ensina por aí teologicamente de uma graça irresistível. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Não existe isso na Bíblia Sagrada. A graça, ela se pode ser resistida. Agora, se eu receber, se alguém receber, é um presente. Aleluia, é maravilhoso. É de vida eterna. É mais ainda de transformação, que para o tempo presente é o que mais nós precisamos. Eu vou parar por aí um segundo com você. Um segundo é exagero, né? Alguns minutos. Enquanto o mais importante da salvação é em relação à vida eterna, a transformação, ela é vista a importância dela aqui na Terra. Porque a força maior dessa transformação, se não é que seja única, talvez melhor palavra seria essa, a força única desta salvação advém do próprio Espírito de Deus. Como assim? Quando nós somos salvos, no dia que o nosso nome é escrito no livro da vida, no dia que nossos pecados são perdoados, no dia que nós somos justificados, entramos na porta cujo caminho leva à salvação que Jesus falou em Mateus 7, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. E este feito é a presença do Espírito Santo de Deus em nós que transforma a nossa vida. Aleluia. É a tal da fonte de água viva que jorra de dentro. Até então, nós podíamos olhar para as coisas de fora, inclusive para esta palavra, e tentar acertar, tentar agradar a Deus. É isso que a religião faz, seja o judaísmo, seja parcialmente o cristianismo, ou outras religiões que usem outros textos. A religião tenta fazer isso. Ela trabalha com o de fora, com o esforço humano para agradar a Deus ou o Deus que queira, enfim, é a religião. Amém? Mas o novo nascimento não é uma religião. Aleluia. Este caminho da fé transforma, e a maneira de transformação é essa. Que o Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus na terceira pessoa da Trindade, habita dentro de nós e ele naturalmente frutifica. Eu faço um parênteses, não vou tardar na minha explicação, mas nós podemos aquietar, nós podemos calar, nós podemos impedir a atuação do Espírito Santo de Deus e até permitir que ele saia. Não quero explicar sobre isso, não é fácil isso acontecer, mas tampouco é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Ou seja, até o último dia da nossa vida, aqui na Terra, nós somos livres para decidir vir para Deus e permanecer em Deus. Ou não receber a Deus, não vir para Deus. Ou uma vez recebido, desistirmos do caminho ou rejeitarmos este caminho. Então, todas essas possibilidades enquanto há vida. No entanto, o que nós estamos apreciando aqui no terceiro subtópico é a questão da transformação. A questão da transformação. E essa transformação não é uma transformação de gestos, de atitudes, daquilo que a gente faz primariamente. Ela é uma transformação espiritual interior, cujas obras se tornam visíveis. Não só na feição da pessoa, não só nas palavras que saem desta fonte. Lembra que Jesus falou isso?
Ele diz o pecado, ele diz o mal, sai de dentro do coração do homem, porque ele diz, é do coração do homem que estão, ele começou a dizer o nome das coisas que estão no coração do homem. Isso é que ele diz que contamina o homem, e não a sujeira do copo e etc, etc, era o assunto que ele estava falando lá, né? Enfim, essa transformação, ela é interior, ela é espiritual, mas ela é evidente do lado de fora, e é a graça que oferece tamanha transformação. Por que ela é importante? Porque ela nos livra. Olha, o perdão nos livra do preço do pecado, do pagamento do pecado, da condenação pelo pecado, daquilo que a gente fez até aquele momento, ok? Aleluia. Mas esta transformação nos capacita a viver fora do pecado. Enquanto na lei ninguém tinha esta capacitação, ninguém tinha, todo mundo tinha que ficar se vigiando e olhando ao pé da letra da lei, se fiz, se não fiz, tem que levar minha ovelhinha, minha pombinha para sacrificar, ok? Agora, não é assim. Porque há dentro de nós, aleluia, a vida divina, o Espírito divino, que quando nós crentes agora, nos aproximando do pecado, nós sentimos, nós ressentimos, nós nos sentimos ofendendo a Deus. Aleluia, porque o nosso Deus é santo, quanto pode dizer amém? Então essa transformação vai ajudar em tudo que é a nossa vida como crente. Ela não vai solucionar nem decidir por nós, mas ela vai, ou seja, a presença do Espírito Santo, e mormente se nós formos revestidos deste poder, este poder do Evangelho, a presença do Espírito Santo é um poder tremendo e vital para a salvação. Mas uma vez como crente nós devemos pedir este revestimento, porque, irmão, é aí que Deus preparou para a igreja, crente, caminhar. Para que nós sejamos vitoriosos contra a nossa carne, contra o inimigo das nossas almas, contra todo o levante espiritual. Esta é a dimensão que o crente anda. Então, quando nós somos transformados, nós temos vitória diária na nossa vida aqui, ou pelo menos temos acesso. Só não faz quem não quer, porque o poder da vitória contra o pecado está em nós. Deixa eu passar para frente aqui nos nossos textos, né? Então, expliquei bem a transformação. A graça oferece, mais uma vez, não força ninguém, mas ela oferece essa transformação para quem recebe. Se você quer ser transformado, libertado do poder das trevas, se você quer ter uma vida de crente vitoriosa, talvez você diz, irmã, parece que nada mudou na minha vida, então você precisa rever se houve esta transformação no começo. E se não, é só pedir ao Senhor, Senhor, eu não fui transformado. O que indica que não há aqui ainda vida. Eu criei, eu até confessei, Senhor. Mas se não houve, Senhor, o que faltou? Será que eu não me arrependi? O que quer que seja, Senhor, eis-me aqui. Você recebe, você se humilha, você se põe, e eu tenho a segurança biblicamente, aquele que confessa, aleluia, aquele que recebe, aquele que, como diz Pedro, arrepende-se e converte, ou seja, vira para o caminho de Deus, mas dependente da fé, não pelas suas obras. Talvez este foi o problema, assim como os judeus era a questão da circuncisão, e no sentido da lei eles não estavam errados. Porque a circuncisão era a marca do povo de Deus. Na cabeça deles, no entendimento deles, que veio de Deus, tá bom? Mas do mesmo jeito, às vezes a gente pensa, olha, eu vou para aí, eu tenho que acertar a minha vida. No momento que a gente diz, eu tenho que acertar a minha vida, nós colocamos a nossa obra na frente da obra de Deus. E aí já está um problema sério, na verdade, impossibilitando. A salvação não tem merecimento, não tem obra nenhuma nossa que possa fazer, nada. Não é porque você veio para a igreja, não é porque agora você canta os hinos da igreja, não é por nada disso, senão pela obra do Espírito Santo de Deus, aquele resultado, né, de crer em Jesus Cristo. E qual é a prática? Como é que eu sei exatamente por essa transformação? João 3:3 disse Jesus para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo. Então é tão forte essa transformação que Jesus chamou ela de quê? De nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos falou, peraí, esse negócio de nascer de novo é impossível. E é isso mesmo que Jesus está falando, é impossível. Nicodemos pensou, vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus, não. É nascer da água do Espírito, ou seja, aleluia, é uma transformação, é um milagre que ninguém pode fazer e ele é espiritual. Amém? Então, salvação não é se convencer de uma religião. Eu conheço uma autora muito famosa, ela não está sozinha nisso, mas recentemente, quando eu li num dos livros dela, ela falou estas palavras claramente. Ela foi convencida ao cristianismo de volta, depois de ter se rebelado contra o cristianismo. Ela foi num grupo de jovens que eram apologistas, né? Na Europa, inclusive ela era americana, mas foi estudar lá.
E por fim, aquele professor muito capaz e cristão convenceu que o cristianismo tem mais respostas, é mais sensato, tem respostas para todas as grandes questões do homem que nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião tem. E ela se convenceu disso. E ela diz claramente no seu livro, eu não era a única, porque ela falou com um rapaz, ela conversando com um rapaz, perguntando para ele como é que ele decidiu ser cristão e etc. Então, ela disse, eu não sou a única, mas naquele momento que eu ouvi, eu descobri que tipo de fé, que tipo de cristã eu sou. E eu me tornei cristã por entender esta realidade. Ou seja, ela se convenceu, ela disse claramente com todas as letras, eu fiquei convencida que o cristianismo tem essas respostas e nenhuma outra filosofia tem. Portanto, eu vou ser cristã. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? E é alguém que a gente lê. Pelo menos muitos de nós temos vários dos livros dela que são americanos, né, mas estão traduzidas já em português. Muito capacitada, com muitos bons pontos, uma bênção. Mas veja que a conversão dela não é a transformação espiritual. E ela diz com todas as letras, não desfazendo do que é o espiritual, mas eu quero ser sincera, não conhecendo. Este é o ponto, não conhecendo. Então a salvação é uma transformação espiritual e se você sente este espírito dentro do seu coração, dá glória a Deus, aleluia. Se você sabe que a sua salvação não foi porque você entendeu, porque você comparou com filosofia nenhuma, mas pela graça de Deus, dê graças a Deus. Aleluia, porque esta é a salvação verdadeira para esta transformação que Jesus veio. O próximo versículo e último que nós vamos falar, Romanos 8:1. Portanto, agora, diz Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar segundo o Espírito é a realidade transformada. Você escutou isso? Eu vou voltar lá para a gente não pensar no próximo tópico ainda, antes de terminar isso aí. O assunto de não ser condenado mais, estar em Cristo Jesus, é a graça que transformou. Que transformação é essa? Não só ela transformou na entrada de agora nós termos o Espírito, mas no caminho. Veja aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam, ou seja, não tem o caminho da sua vida mais guiados pelos desejos da carne, pelas necessidades da carne, pelas vicissitudes da carne e do mundo. Mas são guiados, andam segundo, na orientação do Espírito. Amém? Então, esta essência da vida do crente, eu digo para você, eu ressinto muito por ver mais e mais pessoas dentro do cristianismo e não tendo esta experiência. Isto é o que Jesus disse a alguém que já cria em Deus. Nicodemos temia a Deus, cria em Deus. Era alguém que servia a Deus com toda a sua vida. Aleluia. Mas ele não tinha esta experiência. Chegou o momento, depois de Cristo, deste Novo Testamento, cuja salvação, aleluia, que pela lei era possível ter perdão de pecados, mas não concluía esta obra nela mesma. Mas agora a obra estava completa, estaria completa, Jesus oferecendo o seu sangue para perdão dos pecados. Mas Jesus já estava ensinando que haveria uma transformação, um novo nascimento espiritual. Amém? Vamos ao nosso terceiro tópico. Portanto, a graça convida a comunhão com Deus. Veja, a graça ensina a renunciar aos desejos humanos. A graça ensina a viver piamente. A graça ensina a aguardar a volta de Jesus. Então, nós primeiro estabelecemos nessa lição, a partir do texto do Concílio de Jerusalém, que a graça ela é superior à religião, ok? A graça é só o que se precisa para a salvação, não é a graça mais. Não é a fé mais a oração, a fé mais isso aqui na igreja, a fé mais essa maneira de ser, não. A fé é suficiente, se alguém se arrependeu, como nós mencionamos, já falamos aqui, suficiente. Mas a graça ela é superior a qualquer religiosidade humana, ok? Em segundo lugar, nós falamos da graça para a salvação. E 3 aplicações, ou 3 maneiras únicas que se completam, que a graça oferece. Este foi o centro do nosso segundo tópico. E em terceiro lugar, nós vamos centrar no que a graça ensina.
esta mesma graça que providenciou, que ofereceu aquilo que nos leva à salvação, é uma graça que ensina a viver no caminho da salvação. E nós vamos centrar este estudo no texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Desde que eu achei esse texto na Bíblia, eu volto a ele vez e outra, porque eu o encontro extremamente precioso para nós. Veja bem aí. Tito, deixa eu aumentar para você aqui, para nós apreciarmos bem. Tito 2, 11 e 12 diz, porque a graça de Deus se há manifestado. Em primeiro lugar, trazendo salvação, e eu podia até mudar, sem pecar contra a palavra de Deus, oferecendo salvação a todos os homens. Ensinando-nos que? Quem é que está ensinando? A graça. A mesma graça que se manifestou trazendo salvação é a mesma graça que nos ensina. Olha o que ela nos ensina. Que renunciando à impiedade, ou seja, se nós renunciarmos à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, os desejos mundanos, nós devemos viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, isso aí é o que a graça ensina em primeiro lugar. Eu li os 2 versículos. Agora, a graça, então, nos ensina a renunciar, e a palavra-chave deste subtópico que eu quero deixar para você está ali no segundo versículo, né? Ela ofereceu a salvação para todos os homens, e nós já estamos no contexto daqueles que receberam, ok? Até porque Tito está falando para o contexto da igreja, nós. Tá? Então ele diz, a graça de Deus se manifestou e trouxe e ofereceu salvação para todos os homens. Esta mesma graça agora nos ensina, nós que já estamos no caminho da salvação, que renunciando à impiedade e aos desejos do mundo. Então a graça nos ensina a renunciar ao mundo, a renunciar à maldade que há no mundo. Nós já temos o poder espiritual contra ele, o pecado. Nós já temos o poder espiritual contra o mundo, mas ainda com este poder, a decisão, escute por favor, é minha e sua. É a gente que por livre, não é poder de Deus que nos impede, é poder de Deus que nos capacita a dizer não. Será que nós entendemos a diferença? Aleluia. Será que nós entendemos a diferença? O poder de Deus não vai me impedir de pecar, não vai impedir o seu aluno de pecar, de voltar a um vício, seja ele qual for. De voltar a praticar algo que desagrada a Deus, seja o que for. Mas ele nos dá poder para dizer não, e este nós temos em nome de Jesus. Então a graça, em primeiro lugar, ela nos ensina a renunciar ao mundo. Mas em segundo lugar, ela nos ensina agora, uma vez que nós pertencemos a ela, nós devemos renunciar ao mundo e aos desejos. Nós temos que fazer. Eu acho tão interessante na Bíblia Sagrada. Às vezes eu falo, mas Senhor, isso não já é a obra que o Senhor fez por nós? Não. Não é isso que o Espírito Santo faz por nós? Não. Quando eu leio determinados textos, são vários nas cartas paulinas, dizendo para a gente fazer determinadas coisas, fazer, praticar, não voltar, e eu digo, Senhor, mas é assim mesmo. A cada dia, a cada momento, nós temos o direito de decidir e Deus não tira de nós. Agora, o poder espiritual para a vitória está em nós. E presta atenção, por favor, que isso aqui é importante. Quanto mais nós estivermos perto de Deus e das coisas de Deus, perto de Deus, para estar perto de Deus é estar perto das coisas de Deus. Deixa eu facilitar para você aqui em nome de Jesus. Quanto mais perto de Deus, mais a gente se sente, menos a gente sente o poder das trevas tentando nos tentar, forçando algo em nós. E para estar mais perto de Deus é estar mais perto do que é de Deus. Eu vou facilitar isso para nós. O que é de Deus? Quais são as coisas de Deus? Esta palavra é coisa de Deus. É um mistério. A oração é um mistério. Para que orar o que Deus já sabe? É um mistério. Mas você está chegando perto, presta atenção, quando você pratica as coisas de Deus, você automaticamente vai estar chegando mais perto de Deus. Não é fácil, porque a sua carninha, como a minha, como a de Paulo, ela briga. Mas a gente tem o poder em nós para dizer que sim. A chave da vitória, da vida com Deus. A entrada é simples. Aleluia. Mas da permanência em vitória, porque alguém pode permanecer sofrendo. Mas a permanência e vitória espiritual tem esta chave aí. Amém? Então a graça, em segundo lugar, ela nos ensina a viver piamente. Vamos ler este texto aí. A qual
o qual, perdão, é Jesus, o contexto aí, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. E a última palavra é onde eu quero me focar com você, o quê? Zeloso de boas obras. Então, o povo de Deus é dele. Ele diz, é um povo meu. A graça fez com que Jesus se oferecesse, ele se deu por nós, para pagar o preço da nossa iniquidade. E para purificar, santificar, significa separar para ele. Então, o que acontece com a igreja, com quem é de Deus, com quem é santo, com quem é de Cristo, é que ele foi tomado e separado. Santificar, na tradução, inclusive, da palavra, significa ser separado para Deus. E nós lembramos deste texto na lição passada, o texto de Colossenses, que diz que Deus, transportou aquela pessoa do poderio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então há uma explicação espiritual para isso que acontece aqui, e aqui a gente entende que nós fomos separados, nós fomos purificados para ser um povo seu. Agora nós somos do reino do Filho do seu amor, nós pertencemos a Deus. Amém? Agora este povo é zeloso de boas obras. Então, as boas obras não nos salvaram, mas elas são características natural daquele que agora são purificados, que pertencem a Deus. E essa é outra chave de nós entendermos. Quando as nossas obras não são puras, não são boas, de acordo com a palavra de Deus, e nós permanecemos nela, porque sendo tentado todos somos. Mas se acontecer com a vida de alguém, é por isso que a gente tem que ensinar, professor. Porque enquanto você está ensinando, o Espírito Santo está falando aos corações, em nome de Jesus. Então, quando você fala uma palavra como essa, o quê? Explicando que as boas obras evidenciam uma realidade. E o que vai acontecer? Qual é a realidade minha se eu estou falando palavrão? Está mostrando o que alguma coisa não está perfeita aqui. Eu não estou dizendo que com isso você vai para o inferno de cabeça para baixo. Não. A graça ainda é evidente. A graça ainda está sobre a sua vida. Mas a graça está te ensinando que alguma coisa não está bem. Se eu sinto um sentimento de ódio, alguém me ofendeu numa igreja, um pastor, muitas pessoas têm este sentimento, as pessoas que hoje são aquilo que a gente chama de desigrejados, muitos com alguma razão, e alguma pouca ou muita razão. Feridas profundas. Mas uma chave de nós reconhecermos a realidade do nosso coração é o sentimento. Se alguém odeia, se alguém carrega rancor, você deve descobrir que há alguma coisa errada dentro de nós. E eu quero dizer que eu já vivi isso. E eu glorifico a Deus quando há situações, recentemente aconteceu na minha vida dentro de uma igreja, e em relação a um pastor. E eu cheguei a uma conclusão, mas eu agradeço a Deus porque Deus me guardou de ter rancor, de ter ódio. Eu estou tão agradecida a Deus, por isso eu estou compartilhando com você essa realidade. Para nós entendermos que razão tinha para eu guardar rancor, guardar ódio. Mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, me capacitou. E Deus me deu a vitória. Porque, irmão, não odiar é uma vitória espiritual. Mas na hora que a gente odiar, é simplesmente entender, olha, esta obra má, este fruto da carne, que não é do Espírito de Deus, precisa sair. Então nós precisamos da graça para nos libertar disso. É do mesmo sangue de Cristo, é a mesma fonte. A graça oferece para a entrada no caminho da salvação, mas toda vitória na permanência do caminho da salvação é a mesma graça que oferece. Então nós precisamos voltar, como diz o pastor aqui, ao trono da graça em nome de Jesus. Enquanto há tempo, voltar para andarmos em liberdade. Então estes irmãos, não estou dizendo todos, eu não quero generalizar, mas muitos não estão indo ao trono da graça para se libertar e estão permanecendo numa situação triste. Estão dizendo, eu estou feliz, eu estou aqui, tudo bem, porque está tudo acabado, eles são isso e eu não preciso de igreja. Para ser salvo não precisa de igreja. Teoricamente você está certo.
Mas o projeto de Deus não foi esse. O Espírito que vive em nós não te deixará em paz, em felicidade, em plenitude espiritual neste caminho. Não vai deixar. Porque este não é o projeto de Deus. E a verdade é que o teu coração está com as obras, com algo errado. E este é o discernimento espiritual. Irmão, e como resolver? Será que eu não estou certa que a pessoa fez isso ou aquilo? Está certo! Provavelmente, pode até estar errado. Mas provavelmente também pode ser que esteja certo. Mas há liberdade no mesmo sangue em nome de Jesus. Se você clamar, se você for diante do trono da graça, nele há poder. E eu vou dar mais uma dica aqui. Se você orar e orar e orar e orar, e ainda assim entra semana e sai semana, você ainda não conseguiu se libertar. O meu pastor uma vez falou isso comigo e eu guardei para minha vida e eu uso para estes momentos. É a hora de jejuar. O jejum é uma arma espiritual que rompe cadeias espirituais. Você vai não comer por aquele dia. Se não aguentar o dia inteiro, faça meio-dia, faça até as 2 da tarde. Mas se aguentar, faça um dia. Depois toma cuidado com o que você vai comer depois, tá? Pergunte a alguém experiente. Glória a Jesus. Mas agora falando das coisas espirituais em nome de Jesus. Parece uma colocação que você diz, irmã, mas que isso funciona? É o que Deus nos mandou fazer, como eu disse aquela hora. Quando nós chegamos perto das coisas de Deus, que Ele nos mandou fazer, Ele faz o milagre. Nós estamos só obedecendo. Nós estamos só chegando à provisão, à comida que Ele nos deu. Só obedecendo o que Ele fez. E Ele vai fazer o que é espiritual. Porque, desculpa, entre nós dois aqui, com muita clareza, quem é que entende das coisas espirituais? A gente não entende, a gente só entende das coisas materiais. O pouco que a gente entende das coisas espirituais foi o que Deus nos fez entender por este livro aqui. Aleluia, por isso ele é tão importante. Amém? Então veja, o povo de Deus é zeloso de boas obras. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, a mentira, entre outras mais obras. A gente falou já de algumas aqui, eu não quero me tardar. Elas pertencem ao velho homem. Este é um dos textos que eu falo. E eu ficava me perguntando, mas eu sei, mas eu já não sou mais velho homem. Por que agora o Espírito Santo está me mandando já não fazer uma obra que pertencia ao velho homem? Pois é um mistério de Deus, mas Paulo falou disso, ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que eu não quero, o pecado que eu não quero fazer, eu me vejo fazendo. Aleluia. Então a salvação não é mágica, não é um poder que te impede de pecar, é um poder que te capacita a ser vitorioso sobre o pecado, aleluia. Mas nós temos que decidir diariamente ficar com Deus. Agora é mais fácil, eu vou repetir isso, porque é um mistério que Deus, simples, mas que Deus está falando ao meu coração, e eu sei que tem que falar ao seu coração também, em nome de Jesus. Ai, como eu gostaria que você compartilhasse isso. Qual é? É que ao chegar perto das coisas de Deus, é a maneira de nós chegarmos mais perto de Deus. O que é que Deus mandou o povo dele fazer? Orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, porque eu penso isso, eu acho assim, tá com cara de humilde para você, de humilhação diante de Deus. Eu não tô nem falando diante de ninguém, não. Porque você fala em relação às pessoas, mas agora, o que você falou, o que você crê, agora vire-se para Deus. Você pode falar da mesma maneira? Não. Então, vamos corrigir. Tá vendo? Então você pode até levar esse texto aí de 2 Crônicas 2:14 e caminhar passo após passo e entender, né, que Deus vai fazer este milagre. Ao nós nos aproximarmos das coisas de Deus, oração, leitura da palavra, estar na igreja, comunhão com os irmãos, estes irmãos que dão trabalho mesmo, mas é um mistério de Deus, irmão, essas coisas são um mistério de Deus, amém? Nós vamos estar chegando perto de Deus. Então não mentais, porque vocês já se despiram do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a graça nos ensina, é ela, pela atuação do Espírito, a graça atua pelo Espírito para transformar, para nos fazer crescer nesta vida cristã, aproximando-nos mais e mais da imagem daquele que nos criou, que em Adão era perfeita, mas que depois do pecado ela se tornou imperfeita. A graça ensina, e é a última coisa aí, a aguardar a volta de Jesus. No capítulo 2 de Tito, que nós estamos estudando ele, versículo 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança. Aleluia.
Qual é a bem-aventurada esperança do crente? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a bem-aventurada esperança é a vida eterna e o aparecimento de Cristo Jesus é o dia que nós estaremos entrando nestes portais eternos. Um texto muito conhecido nosso é o de Tessalonicenses, nós vamos terminar o nosso estudo com esse. Portanto, é esta graça que nos ajuda a viver. Ela nos mantém uma esperança no coração. Outra pedra de toque para nós descobrirmos quão perto nós estamos da graça de Deus. Quanto nós anelamos a vida eterna, quanto nós anelamos Jesus voltar. E é tão triste ver tantos crentes, tantas pregações, dia entre semana tras semana, e nenhuma delas fala da maior esperança, a maior, para todo crente, que Jesus falou em João capítulo 14, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos um lugar. E eu voltarei para vós, e vos levarei para que onde eu estiver, estejais comigo também. Este foi o consolo para os discípulos. E Paulo agora fala, porque o mesmo Senhor, capítulo 4, versículo 16 a 18, está na tela para você, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha aí a palavra de Paulo, como Jesus disse, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, o que diz Paulo para a igreja de Tessalônica? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, a consolação do crente que vem da graça. Não é a graça que está consolando o crente com esperança na política. Não é a graça que está consolando o crente com esperança na economia. Não é a graça que está consolando o crente na esperança de oportunidades empresariais. Não é a graça que está consolando o crente em relacionamentos, em oportunidades de relacionamentos humanos, naturais, por melhor que qualquer destas coisas possa ser. A graça ensina a colocarmos a nossa esperança em Cristo, para a entrada, para a permanência e para a vida eterna. Que Deus ricamente abençoe você, professor, e a sua classe neste domingo, em nome de Jesus. Amém.